Na escola, tudo parecia simples. Existiam os inteligentes, os que sempre tiravam nota alta, os que sentavam na frente, os que os professores elogiavam. E existiam os outros, os que não prestavam tanta atenção, os que eram considerados distraídos, os que ninguém levava muito a sério. E mesmo sem perceber, um padrão começava a se formar. As pessoas eram rotuladas, classificadas, separadas, como se o futuro já estivesse sendo decidido ali. Quem era bom ia longe. Quem não era, ficava para trás. Era isso que todos acreditavam. Era isso que te ensinavam. E com o tempo, você também começou a acreditar que a vida era uma linha reta. Estudar, se destacar, conseguir um bom emprego. E então, dar certo. Enquanto isso, quem não seguia esse caminho parecia estar perdido, sem direção, sem futuro. Mas o que ninguém te contou naquela época é que a vida não segue esse tipo de lógica, porque fora da escola, as regras são outras, muito diferentes e muitas vezes injustas. O inteligente nem sempre vence. O esforçado nem sempre cresce. E quem parecia estar perdido, às vezes, só estava seguindo um caminho diferente. Mas naquela fase, você ainda não via isso. Para você, tudo ainda fazia sentido, até começar a perceber que aquelas certezas nunca foram tão certas assim. O tempo passa, e cada um começa a seguir o próprio caminho. Alguns continuam exatamente como eram, focados, disciplinados, seguindo o plano. Faculdade, curso, especialização, tudo dentro do esperado, tudo dentro do que foi ensinado. Outros, nem tanto. Mudam de direção, erram, tentam de novo, parecem perdidos, sem um caminho claro. E olhando de fora, parece óbvio quem vai dar certo e quem não vai. Os que sempre foram considerados certos continuam fazendo tudo certo. Seguem regras, buscam estabilidade, evitar riscos, e isso traz segurança, ou pelo menos parece trazer. Enquanto isso, os outros começam a experimentar, a tentar coisas diferentes, a errar mais, a aprender fora do padrão. E muitas vezes são vistos como irresponsáveis, como se estivessem desperdiçando tempo, como se estivessem ficando para trás. Mas existe algo acontecendo, que ninguém percebe naquele momento. Enquanto alguns seguem um caminho seguro, outros começam a desenvolver algo diferente. Visão, coragem, experiência. E isso não aparece em nota, não aparece em diploma, mas com o tempo começa a fazer diferença. Só que nessa fase ainda não dá para ver, ainda parece cedo demais, e a sensação continua a mesma, como se o futuro já estivesse definido, mas ele não está. E então o tempo passa mais um pouco, e algo começa a mudar. Devagar, quase imperceptível, mas muda. Aquele que sempre parecia perdido começa a encontrar um caminho. Não perfeito, não estável, mas real. Começa a aprender com os erros, a entender como as coisas funcionam de verdade, sem roteiro, sem garantia, mas com experiência. Enquanto isso, quem sempre seguiu o caminho certo continua seguindo, mas agora
sem tanta evolução quanto antes. E é aí que a diferença começa a aparecer. De um lado, alguém que tentou, errou, aprendeu, tentou de novo e foi construindo algo, mesmo que pequeno no começo. Do outro, alguém que sempre fez tudo certo, mas que depende de um caminho já definido, de regras, de estrutura. E quando o mundo muda, esse caminho nem sempre acompanha. E isso começa a gerar uma sensação estranha, como se algo estivesse invertendo. E então, você percebe. A vida não premia apenas quem acerta. Ela premia quem se adapta, quem se arrisca, quem aprende fora do padrão. E aquilo que antes parecia desvantagem, começa a virar vantagem, enquanto o que parecia seguro começa a mostrar seus limites. Mas essa mudança não é óbvia. Ela acontece aos poucos, silenciosa, até que um dia fica impossível ignorar. E tudo aquilo que você acreditava começa a perder sentido. E com o passar dos anos, a diferença começa a ficar clara. Não de uma vez, mas aos poucos. Na forma de viver, na forma de pensar, na forma de enxergar o mundo. Aquele que sempre seguiu o caminho certo, agora vive preso a ele. Rotina, regras, limites, segurança, mas sem muita liberdade. Tudo previsível, tudo controlado, tudo igual. Enquanto isso, aquele que parecia perdido começa a construir algo próprio. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Cada erro virou aprendizado. Cada tentativa virou experiência. E aos poucos, aquilo que era instável começa a ganhar forma, começa a crescer. E o mais curioso é que agora as posições parecem invertidas. E é nesse momento que a ficha começa a cair. Talvez não era sobre ser mais inteligente. Talvez não era sobre seguir o caminho perfeito. Talvez era sobre aprender a lidar com o imprevisível. A escola te ensinou a acertar, mas a vida exige adaptação. E quem nunca saiu do roteiro, muitas vezes, não sabe o que fazer quando ele acaba. E é aí que tudo muda de verdade. E então você entende, não de uma vez, mas aos poucos, que nunca foi sobre quem era melhor na escola. Nunca foi sobre quem tirava as maiores notas ou quem parecia mais preparado. Era sobre outra coisa, algo que ninguém te ensinou. A vida não recompensa quem apenas acerta. Ela recompensa quem aprende, quem se adapta, quem continua, mesmo sem saber exatamente o caminho. E de repente, tudo começa a fazer sentido. Aquele que errava, na verdade, estava aprendendo. Aquele que parecia perdido, só estava explorando. E aquele que sempre seguiu o caminho certo, talvez nunca tenha sido desafiado de verdade. Porque fora da escola, não existe resposta pronta. Não existe prova com gabarito. Existe tentativa. Existe erro. Existe adaptação. E é nesse momento que a sua visão muda. Você para de olhar rótulos, para de comparar caminhos e começa a entender algo simples, mas poderoso. O jogo não é sobre começar na frente, é sobre aprender a jogar. E quem entende isso, sai do ciclo, enquanto a maioria continua vivendo uma história que nunca questionou. E talvez esse seja o verdadeiro problema.